Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que publica para conhecimento a revista espírita Nova Era, Novo Mundo, com um material estritamente doutrinário, obtidos nas obras de Allan Kardec e principalmente na segunda que nós consideramos, a segunda enciclopédia do Espiritismo, que são os 12 volumes da Revista Espírita de Allan Kardec, 12 volumes. E também no Jornal Espírita, Allan Kardec, que tem 12 anos de existência, de publicação ininterrupta. Jornal Espírita, A Reencarnação, e a Revista Espírita Nova Era, Novo Mundo, que podem ser consultadas em PDF pelo Facebook do apresentador do programa, Severino Barbosa. E hoje nós conversaremos novamente, hoje que é dia 18 de setembro de 2021, conversaremos novamente sobre a reencarnação, ou seja, o retorno do espírito a outro corpo, sempre como criança. E nós sabemos, com base na reencarnação, que os espíritos, quando reencarnam, quem são os espíritos? Os espíritos são fantasmas? Não. São seres abstratos que existem apenas na imaginação? Não. São seres reais. São seres que têm existência própria. Então, eles são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Nós somos espíritos, todos nós. Se a Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes, são mais de 7 bilhões de espíritos reencarnados em novo corpo, que viveram em encarnações passadas. E muitos dos espíritos que estão aqui novamente reencarnados, eles vieram de outros planetas, progredirem aqui na Terra. E de maneira que nós estamos aqui de novo, não é a primeira vez que o homem está aqui na Terra. E pode não ser a última, poderá em outra encarnação ir para outro planeta mais elevado, mais inferior do que a Terra, ou equivalente à Terra, mas sempre mostrando a reencarnação, que os espíritos voltam, mesmo porque eles voltam para o progresso, para a evolução, transformação moral e espiritual, até se tornarem anjos, saírem da condição de seres humanos para a perfeição, para serem anjos. E tudo na natureza é ressurreição, é renascimento. Nasce, vive, evolui, morre e nasce de novo. Se não nascer, se não morrer, não nasce de novo. Isto está nas Escrituras, está lá na Bíblia. Tudo que o Espiritismo ensina está na Bíblia, porque a Bíblia é um celeiro, eu diria, é um arquivo, é uma biblioteca imensa de ensinos do Espiritismo, desde a imortalidade da alma, as aparições das almas dos mortos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, ou seja, a lei do karma, que é a lei que cobra os crimes que nós cometemos nas existências passadas, e a lei de quê? De pluralidade dos mundos habitados, que o universo é um viveiro de mundos,
e os mundos são viveiros de espíritos. Para quê? Qual é a finalidade dos mundos? É o aprendizado. Os espíritos passam pelos mundos porque são universidades com ensino diferente. Universidade, cada mundo é uma universidade de um grau mais elevado de sabedoria e de virtudes do que aquele que a gente deixou. E isso no infinito, porque ninguém sabe contar a infinidade de mundos habitados. E do jeito que a criança aqui na Terra será um adulto, o homem, o espírito reencarnado que se chama homem, será o que? Um anjo. O anjo já foi criatura humana como nós, do mesmo jeito que o adulto já foi criança. Não há diferença, é só uma comparação. Se é verdade que a criança se tornará um adulto, os homens se tornarão o quê? Anjos. Porque a lei da reencarnação tem o objetivo de transformar o homem da caverna em um homem civilizado. E transformar este homem civilizado, que ora habita a terra, transformá-lo em anjo. O homem integral é o anjo. O anjo é o espírito perfeito, puro. Aí alguém pergunta, e esse jogo das reencarnações não termina? O jogo das reencarnações termina para os espíritos que se tornam puros, que se purificam. E eles se purificam em termos de sabedoria e em termos de virtudes pelas sucessivas reencarnações, até se tornarem anjos. Se tornando anjo, ele passa a pertencer ao ministério divino, para auxiliar Deus na administração do universo. Logo, todos evoluem, todos progridem, porque tudo na natureza é ressurreição, é renascimento, é evolução, sempre progredindo do zero para o infinito. E o espírito, depois que atinge a perfeição, ele não reencarna mais em corpo material. Mas onde está isso? No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 112 e 113. Os espíritos superiores respondem a Allan Kardec que o espírito, quando atinge a perfeição, e é o destino, é a fatalidade de todo espírito, é ser perfeito, puro, anjo como Jesus hoje é. Quando atinge essa pureza, não reencarnam mais em corpos perecíveis. Que corpos perecíveis são esses? A matéria, o físico, que apodrece. Logo, Jesus, quando veio, não foi homem, foi um espírito. Porque ele diz no próprio Evangelho, antes de a Terra existir, eu já era. Antes de o planeta Terra existir, e foi presidida a formação por ele próprio, que ele é o governador da Terra, Jesus, e governador de outros mundos também, ele diz, lá no Evangelho, antes de a Terra existir, quando ela existia no plano de Deus, no projeto de Deus, mas não existia materialmente, ele já era puro. É o que ele diz no próprio Evangelho. Então o espírito é puro, não reencarna mais em corpo perecível. Jesus era um espírito, era um anjo entre nós, porque se não for assim ele era imperfeito, porque só reencarna o quê? Aqueles que têm impureza na alma, e a reencarnação é para limpar essas impurezas. Por isso é que os espíritos respondem a Kardec em O Livro dos Espíritos: os espíritos que atingem a pureza estão isentos de reencarnar em corpo material. E o próprio Allan Kardec, em diversas afirmativas nas obras da codificação, ele disse que Jesus era puro. Os espíritos também, os autores do espiritismo, dizem também que Jesus era puro.
E na questão 226 do mesmo livro dos Espíritos, Allan Kardec diz, comentando como um aditivo à resposta dos Espíritos, questão do livro dos Espíritos 226, ele diz: o espírito puro, quando atinge a pureza, que é uma conquista pessoal, a pureza é o estado de céu, é esse aí ele não reencarna mais, está isento de reencarnação. Esse ensino era de Sócrates, era de Platão, era de Aristóteles e de outros sábios da antiga Grécia. Não foi Allan Kardec que inventou, nem os espíritos superiores que inventaram, já vem do começo. E as provas da reencarnação nós vemos nas crianças prodígios. Conta-se que no jornal, naquela época de Allan Kardec, havia uma criança lá na Inglaterra, ela até os 3 anos de idade, ela era muda. Mas de repente, para espanto da família, ela começou a falar fluentemente uma língua desconhecida, estranha, a língua inglesa, que ela era inglesa, e falava fluentemente essa língua. Não sabia falar o inglês, mas sabia essa língua. Por quê? Porque ela, na encarnação passada, ela era uma criança de 3 anos, mas criança era o corpo novo, o espírito era antigo. Então ela estava falando a língua da encarnação passada dela. E nessa língua ela falava da cultura, do país em que ela viveu no passado. Nós citamos milhares e milhares de exemplos, não é nós pessoalmente, mas a história das crianças prodígios, e entre elas Mozart, o maior gênio da música que o planeta Terra já conheceu. Mozart, aos 4 anos de idade, sem nunca aprender música. Não aprendeu, não teve mestre. Ele ia para o piano e depois ele regeu uma orquestra com 4 anos de idade. Onde ele aprendeu? Ele era a reencarnação de um gênio. O corpo era novo, mas o espírito era velho, antigo e com um cabedal de música que adquiriu nas encarnações passadas. Blaise Pascal, quem era ele? Foi o autor, o criador, o inventor da geometria. Ele era francês. Blaise Pascal. Era outra criança prodígio. Nunca aprendeu matemática com mestre nenhum. Mas ele criou o quê? A geometria. Da autoria de quem? Desse espírito. Desse homem gênio que viveu na França. Blaise Pascal. Então nós vemos aí que os espíritos retornam, não é, com a sabedoria que eles desenvolveram nas encarnações passadas. Volta hoje com aquela mesma sabedoria, de maneira que pode-se dizer que em cada encarnação a gente aprende menos e recorda muito mais que a gente adquiriu nas vidas passadas. Isso é o que ensina o Espiritismo. E para que os espíritos reencarnam? Para evoluir. Termina quando o espírito se tornar puro, para mostrar que a pureza do espírito, que atinge a condição de anjo, de arcanjo, como ensina a Igreja Católica, não é uma doação de Deus, que Deus nem fez Satanás e nem fez anjo. O anjo é o aperfeiçoamento dos espíritos inferiores até se tornar anjo. O Satanás, como diz as igrejas, ele tem todo o poder, quase o poder de Deus, o Satanás. Cria tudo, inventa tudo. Reencarnação é criada pelo Satanás. Que Satanás é esse? Se o Satanás existir, foi criado por Deus. Foi criado por Deus, é filho de Deus. É meu irmão. É irmão dos pastores. É irmão dos padres. É irmão dos materialistas. É irmão dos ateus. E é herdeiro de Deus também. Como eu sou e como todos somos, filho de Deus. Então o Satanás, se existir, é meu irmão e irmão dos pastores, que apresenta o Satanás para resolver todos os problemas. E assim, meus prezados amigos, nós terminamos o nosso programa hoje, que é sobre também a reencarnação. Muita paz para todos.